Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é pecado. Qual o significado de pecado? O que a Bíblia diz sobre isso? O que falam as Escrituras? Mas antes que eu comece a falar, deixe o seu like, não se esqueça, toque aí no sininho para você estar sendo notificado, recebendo novos vídeos. São mais de 130 vídeos postados, diferentes temas e temas correlacionados. Tá bom, gente? Compartilhe, seja um missionário, passe adiante essas informações, tá bom, meu querido? Tá? Tranquilo aí com você? Tranquilo aqui comigo. Vamos aprender junto o que significa pecado e qual o significado em si? Vamos lá? Bora! O pecado na Bíblia tem 3 definições. A primeira definição de pecado é não atingir o nível. As normas de Deus são perfeitas. Existe um nível mais elevado. Quando não atingimos esse nível nas nossas vidas, estamos em pecado. Tá? Então Romanos 3:23 fala exatamente isso e sobre isso. Tá bom, gente? Nível 2. Distorcer ou desviar-se das normas. Então, se existe um padrão, então existe normas para esse padrão. Vamos lá. Quando não conseguimos as normas de Deus ou mudamos as normas para sermos contrárias a Deus, pecamos. Ok? Então, aonde é que está escrito isso? Romanos 1:8. Eu até vou dar uma ideia para você. Pega o livro de Romanos, que é um dos livros, assim, de umas epístolas mais interessantes que eu acho. E comece a ler, comece a estudar, leia, volte. Cada vez que você lê as Escrituras, cada vez que você estuda as Escrituras, ela traz uma revelação mais profunda ao seu conhecimento. Beleza? Terceiro ponto. Rebelião contra as normas, regras de Deus. Então, rebelião contra as normas é o terceiro ponto. Isto é, quando rejeitamos as normas de Deus. Romanos 8:7. Uma paradinha só para dizer aqui que a definição de pecado significa errar o alvo. Então, quando nós pecamos e quando damos continuidade a esse pecado, significa que nós estamos errando o alvo. E o que significa errar o alvo? Se o alvo é Cristo, se existem normas e padrões, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, nós nos desviamos. Desviar aqui não é sair do templo, não é sair de uma denominação, não é deixar de ir numa igreja templo, porque você é a igreja, porque nós somos a igreja. Então, sair de uma igreja não significa exatamente estar em pecado. Não significa se desviar. Aqui eu estou falando de desviar no sentido de pecado das normas e padrões bíblicos. Então, a definição para pecado é errar o alvo. Se o alvo é Cristo, e Cristo é santo, se existe Deus santo e santidade, isso é o nosso Deus, o Deus bíblico, então se você peca, você erra Cristo, você erra o alvo. E quando você faz esse desvio, e quando você não vai na rua ou na reta principal, eu estou desviando essa reta, esse alvo. João 14:6 diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Então, se eu desviar o alvo, eu estou pecando. Então, você que achava que pecado era outra coisa, não, meu querido. Pecado não é muitas das vezes aquilo que você acha, que você pensa. Errar o alvo, errar Cristo, a direção que Cristo dá, você já está pegando uma vicinal. Você sabe o que é uma vicinal? É quando você pega uma trilha, uma estrada de terra e deixa aquele caminho principal, achando que você vai chegar logo e achando que você vai diminuir o tempo de chegada. Na verdade, você vai estar se dando mal. Porque quando nós deixamos a Cristo, nós erramos o alvo. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outra forma para se achegar a Deus, então, se você assim o fizer, você está errando o alvo. Tudo bem até aqui? Bora, vamos lá. Então, o pecado pode significar muita coisa em sua natureza, tá, gente?
Para uns o que é pecado, para uns, para outros não. Tá certo? Então é uma coisa que a gente pode discutir isso em outro vídeo, mas o que eu quero dizer para você aqui são normas e padrões bíblicos ou das escrituras sagradas. Tá bom? Então quais são as consequências desse pecado? Primeiro, a separação de Deus. É a pior consequência do pecado em si, a separação de Deus. Eu queria já adiantar aqui para você o seguinte: errar, pecar, todos nós fazemos isso, todos os dias. Seja em atitude, seja em pensamento. O grande problema é persistir no erro. Ok? Errar é uma coisa. Eu não estou dizendo aqui com isso que você, ele está falando isso, agora eu posso errar. Não, de forma alguma. Na verdade, o nosso erro, ele nunca deveria ser premeditado. O pecado, ele não pode ser premeditado. O pecado é como se fosse um acidente, ao qual você não espera que aconteça. E de repente vem acontecer. Porque o pecado premeditado, aquele que você premedita, pensa, imagina, formula, isso não é um pecado? Um grande pecado, na verdade, né? Então não persista no pecado, se arrependa, peça perdão a Deus e volte-se para Deus, e volte-se a caminhar de novo. Pega a via principal e não a vicinal. Beleza? Até aqui? Então tá bom. Então, primeiro ponto, separação de Deus. Segundo ponto, morte. Terceiro ponto, insegurança e perda dos sentidos. Tá? Quarto ponto, escravidão ao diabo. Quinto ponto, problemas com outras pessoas. Dá uma olhadinha lá em Romanos 6:23 e hoje eu queria que você pudesse dar uma paradinha no vídeo. Volta o vídeo aqui e pega Romanos, começa a ler Romanos. É um livro muito interessante, tá, gente? Então você que gosta de estudar, gosta de saber mais da Bíblia, leia Romanos. Começa a ler Romanos, não tenha preguiça não. Começa a ler Romanos, é uma carta muito interessante, que fala sobre pecado, escravidão, sobre morte e vida, separação de Deus com Deus, as relações, o entendimento, tá? O conhecimento. Beleza? É um livro muito importante, uma epístola bastante interessante para você que quer conhecer mais de Deus e da sua vida com relação a Deus. Mais um tópico: como posso ficar livre do pecado? Como posso ficar livre do pecado? É uma pergunta assim bastante interessante. Chega a ser até redundante, tá, gente? É como se estivesse chovendo no molhado. Mas vamos lá. Aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que morreu na cruz e pagou o preço dos seus pecados, 1 João 2:2, presta atenção. Quando você reconhece seus pecados e pede perdão para Deus, Jesus aceita Ele como seu Salvador, como aquele que apaga os pecados, Ele aceita o seu pedido e lhe perdoa. Ok? Para quem já está no pecado, não faz diferença pecar um pouco mais. Não faz, não vai mudar em nada. Para aquele que já está no pecado e que não quer mudar de vida, aquele que não quer se arrepender e confessar os seus pecados a Deus e pedir que você tenha agora uma nova vida, ou que você volte aos caminhos, volte a não errar o alvo, que o seu alvo é Cristo. Tá, gente? Então, possivelmente essa nova natureza ao qual você tem, se você nasceu de novo, ela tem que estar inclinada mais às coisas do Espírito e não às coisas da carne. Tá? Se você ler também o livro de Gálatas, Gálatas é muito importante. Eu até vou dar uma dica para você. Gálatas 5, começa lendo Gálatas 5 e vai até o 24, até o 25, se não me falha a memória. Gálatas 5, vai lendo, de carreirinha, para você ver que interessante. As obras da carne e as obras do Espírito. Aí você vai entender se você está no caminho ou se você já está desviado deste caminho que chama Jesus. Vamos lá? Fechando. Quem tem Jesus ainda peca. Acabei de falar no início do vídeo, comete erro sim. Ninguém é perfeito, ninguém é melhor que ninguém, independente de quem seja. Seja pastor, bispo, papa, não importa quem seja. Não importa. Ok? O que mais importa então, Carlos? É que você venha se despir da velha natureza, se vestindo na nova, lutando e pedindo a Deus que dê graça para você viver um novo dia para agradá-lo. Ainda que você venha pecar, ainda que você venha cair, mas você tem um Deus
que lhe ajuda, que lhe socorre, que lhe dá o escape. Tá bom, meu querido? Até aqui você conseguiu compreender um pouco sobre a respeito do pecado? O que é o pecado? O que significa? Pecado significa errar o alvo. Beleza? Então, deixa eu fazer um pedido. Replica, passa adiante esse vídeo, tá? Compartilha ele. Não esquece de se inscrever no canal aí para você estar recebendo novos vídeos, para você participar desse canal. Beleza? Para que você possa estudar comigo, nós termos um entendimento junto. Tranquilo aí? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e a sua vida. E até um próximo vídeo.